Existem alguns temas na história da filosofia que são praticamente perenes e sobre os quais quase todos os filósofos escreveram. E o erro, com certeza, é um deles. Muita gente se perguntou ao longo desses 25 séculos em que nós nos propusemos a conhecer a realidade, o porquê as pessoas cometem erros. O porquê nós, que naturalmente desejamos o saber, que somos ávidos por sair da ignorância, não conseguimos, de fato, entender o que está acontecendo e nem o porquê das coisas. Apesar de nós termos inteligência, apesar de nós amarmos o conhecimento, apesar de nós nos esforçarmos para vencer as nossas limitações, mesmo assim nós continuamos cometendo erros. E várias imagens se consagraram ao longo da história da filosofia, basta lembrar do gênio maligno de Descartes, dos ídolos de Francis Bacon, basta pensar na própria atitude de Sócrates, que associava de fato o vício a um erro e que a virtude poderia ser transmitida e que nós poderíamos aprender a ser virtuosos e que o conhecimento nos libertaria de determinados males, até o pecado original, que já é talvez uma forma de nós entendermos que existe uma barreira na nossa experiência de seres finitos que não nos permite conhecer em plenitude. De toda forma, é curioso que esse tema sempre volte na história da filosofia e que ele tenha consequências não só no plano da teoria do conhecimento. Ele se espraia para outras áreas e principalmente no campo da filosofia política. É curioso ver que o erro na política tem uma importância muito grande, sobretudo no nosso tempo, que é um tempo de totalitarismo, de religiões políticas e de um engajamento do ser humano como jamais aconteceu. E recentemente nós assistimos à Copa do Mundo e há uma grande polêmica com relação aos comentários feitos por certos jornalistas esportivos, cujos nomes eu não vou declinar, porque eu acho que não vale a pena, e também porque de fato o vídeo não é sobre essas pessoas, é sobre uma determinada atitude que se manifesta no jornalismo esportivo, mas se espalha para outras áreas da sociedade. E esses jornalistas foram peremptórios em determinar que uma seleção venceria, ou foram enfáticos em dizer que todas as pessoas que discordavam deles eram burras, interpretavam como má fé qualquer atitude que não fosse de aceitação ou de amabilidade. Se você se colocasse com argumento contrário, mesmo sem xingar, você recebia um bloco, você recebia uma resposta soberba. E isso incomodou muita gente. E as pessoas se perguntaram, mas por que essas pessoas que têm uma formação, que estudaram, elas se julgam tão capazes de acertar sobre tudo? Ainda que o que acontece dentro de campo pareça contradizê-las. Pareça contradizê-las. E você vê que as pessoas se revoltam. E hoje, essa revolta se manifesta de uma forma mais instantânea. Antigamente, você via que a imprensa esportiva podia pontificar sobre qualquer tema, porque ela não enfrentava uma oposição. Ela não enfrentava a contradição do público. Ela não se deparava com as pessoas cujas opiniões eram contrárias. Os jornalistas podiam se dar ao luxo de simplesmente opinar, de exercer a sua função e de pairar sobre a terra na sua condição de quase divindades. E hoje, você vê que o jornalista esportivo ele desceu do céu, ele se tornou humano, e nesse ato de humanizar-se, ele perdeu um pouco da sua aura de grande enciclopédia do esporte, mesmo porque hoje todos os dados estão disponíveis, e com o mínimo de boa vontade você consegue acessar a estatística, você consegue acessar a história do esporte, você consegue desenvolver toda aquela capacidade de reunir informação que um jornalista levaria muito tempo para conseguir na sua formação tradicional, passando por uma faculdade, passando por todo aquele caminho da vida acadêmica. E as pessoas se perguntam, para que serve um jornalista esportivo? Para que serve um cientista político? Porque há um contato tão grande que as pessoas se perguntam, por que eu preciso de um mediador? E no caso do futebol, talvez mais ainda, já que é um microcosmo, as pessoas simplesmente olham para o campo e pensam, eu realmente preciso daquela pessoa? A opinião dela de fato vai mudar o que eu penso?
ela vai me informar, ela vai complementar o meu ponto de vista, ou ela simplesmente serve como uma forma de eu confirmar minhas impressões. E você vê que os jornalistas esportivos hoje, eles desceram do céu e se tornaram figuras, às vezes, sem carisma, sem inteligência, pessoas que vivem simplesmente porque são filhas de gente importante e conseguiram uma vaga em alguma redação. Conseguiram acesso a meios de comunicação e hoje são grandes estrelas, mesmo não tendo nenhum pingo de competência. São pessoas que vivem simplesmente do nome dos seus ancestrais. E essas pessoas, elas se colocam na posição de justiceiras da sociedade, apesar de promoverem, por exemplo, casas de aposta. São pessoas que se colocam num pedestal, criticam todo mundo que, por exemplo, vota num político do qual elas não gostam, mas essas pessoas, objetivamente, promovem produtos que fazem mal aos seus seguidores, produtos que prejudicam a vida de quem decide acompanhá-los, de quem os prestigia com like, com inscrição, inclusive. Se inscreva no canal, dê like, compartilhe, dê o hype se a opção estiver disponível e, obviamente, se quiser apoiar o nosso trabalho, pode fazê-lo aqui pelo link do LivePix na descrição. E essa pessoa que prestigia, ela, em vez de receber um agradecimento, em vez de receber um estímulo, em vez de receber uma informação que a engrandeça, ela recebe uma propaganda de um produto que, na verdade, só vai tirar dinheiro dela e que só vai prejudicá-la, não vai trazer nada de muito relevante. E essas pessoas não se fazem uma pergunta existencial. Elas não se perguntam se, com a minha atitude, eu que me julgo no papel de um grande democrata, de um grande defensor das luzes, do esclarecimento, com a minha atitude, primeiro, de banir os meus seguidores, com a minha atitude de censurar qualquer opinião contrária à minha, com o meu comportamento de promover produtos nocivos, eu não estou caindo em uma contradição performática? É uma falta de autocrítica que chega a ser assustadora, com todo respeito. Eu acho que hoje o jornalismo esportivo, ele coloca em miniatura uma perspectiva da sociedade brasileira, porque de um lado você tem pessoas chatas, pessoas que tudo colocam como se fosse uma questão de duelo entre o bem e o mal, pessoas que, na verdade, fazem comparações, analogias que são extremamente exageradas e, de fato, descabidas. E de outro você tem pessoas que são abertamente ignorantes e que, de fato, não têm inteligência nenhuma, vivem de fazer rigibait, vivem de simplesmente ser grosseiras na internet, vivem de ser idiotas mesmo. E entre esses dois lados você vê poucas figuras que, de fato, trazem algo de substancial para quem acompanha o futebol, por exemplo. Trazem algo substancial para quem se interessa por algum esporte, por alguma atividade. E desses dois lados você não consegue, de fato, amadurecer o debate. Você não consegue sair dessas discussões pueris que povoam a internet. Evidentemente, nós hoje vivemos aprisionados talvez em uma lógica de que tudo precisa ser antagônico, tudo precisa ser extremamente enfático, você não consegue simplesmente adotar nenhum grau de casuística, nenhum grau de complexidade, e você se vê a todo momento obrigado a condenar ou absolver em bloco, o que não faz o menor sentido, inclusive do ponto de vista jurídico. É preciso ter uma individualização no julgamento das pessoas. E esses comentaristas, eles são tão autoritários, eles são pessoas tão arrogantes, que eles jamais se perguntam se o público também não tem algo que acrescentar a eles, ou se de fato eles estão errados. É tão difícil assim admitir o próprio erro. É tão difícil você dizer, pessoal, eu me equivoquei. Apesar das minhas credenciais, apesar da minha formação, apesar da minha capacidade de análise, eu cometi um erro. O que é absolutamente normal. Todo mundo que grava vídeo na internet, todo mundo que dá opinião, vai errar. E quanto mais você opina, mais você erra. Não é à toa que nós temos aqueles famosos tweets de contratações, de transferências que se tornam célebres, Anelka do Galo, Sidoff do Corinthians. São erros que decorrem da própria atividade de opinar todos os dias. É algo normal. E essa capacidade de olhar para os próprios erros e rir deles, talvez seja o que falte a muita gente, não só na imprensa esportiva. E ver essas pessoas decaindo, sem dúvidas, nos dá uma certa esperança. Mas, por outro lado, mostra também o quanto as pessoas com a internet conseguem
ainda que por um momento mínimo, por um instante de lucidez, revelar o ridículo que esses analistas representam para a sociedade. E o quanto eles são prejudiciais e do quanto eles, de fato, não entendem o que é o jornalismo esportivo, o quanto eles não entendem o grau, talvez, de poética que existe na crônica esportiva, o grau de poética que existe na atividade de retratar esse esporte no que ele tem de representativo da capacidade de mobilização humana. E a partir do momento em que você recupera essa capacidade, recupera esse olhar admirado para o futebol, é que você consegue, de fato, apresentar um novo ponto de vista. É que você consegue, de fato, capturar aquele momento, aquele evento, aquela história e trazê-lo aos olhos do público e revelá-lo no que ele tem de mais especial. E essa é uma grande dificuldade hoje, sobretudo porque nós carecemos de pessoas com perspectivas diferentes, pessoas que de fato sejam instruídas, sejam pessoas capazes, pessoas inteligentes que de fato engrandeçam o ramo do jornalismo esportivo. E eu tenho a impressão de que falta um pouco isso, sabe? Antigamente, os jornalistas esportivos eram pessoas inteligentes, eram pessoas com cultura. E mesmo tratando de um esporte popular, elas eram capazes de capturar algo de transcendente, capturar algo que de fato saísse do lugar comum. E em todas as áreas, isso vem se tornando escasso. E é por isso que você vê esse jornalismo que é a personificação daquilo que Nelson Rodrigues chamava do idiota da objetividade. E o jornalismo esportivo hoje é uma reunião de idiotas da objetividade. Pessoas que usam seu SofaScore, seu FlashScore, seu aplicativo de estatísticas favorito, que anunciam odds, que apresentam quantidades atrás de quantidades e às vezes não entendem que uma grande intuição é mais importante para entender o futebol do que simplesmente se prender aos números. Os números são importantes, mas a interpretação dos números pressupõe uma atitude teórica que parece faltar. A maioria dessas pessoas que colocam um crachá, que tiram a sua credencial na CBF e que atrelam a si mesmas esse título de jornalista esportivo, sem perceber que antes de jornalista esportivo é necessário ser um ser humano, é necessário ser alguém inteligente. Até o próximo vídeo.